foi demitida por tratar um cliente com gentileza. Mas no dia seguinte, voltou, como uma nova chefe. Megan nunca procurou confusão. Nunca foi de arrumar briga ou querer aparecer. Era daquelas pessoas que acreditam no básico: chegar no horário, fazer o trabalho direito e tratar os outros com respeito. Foi assim que ela foi criada, com princípios simples: trabalhar duro, respeitar todo mundo e abaixar a cabeça quando o ambiente ficava tóxico. Mas às vezes, fazer o certo cobra um preço, e Megan estava prestes a descobrir isso da pior forma. Durante quase 3 anos, o Lancaster Grill foi como uma segunda casa para ela. Um restaurante simples, de bairro, no leste de Columbus, Ohio, espremido entre um posto de gasolina e uma lavanderia. Aquele tipo de lugar onde caminhoneiros param para um café, famílias se reúnem no domingo de manhã e os garçons sabem o seu pedido antes mesmo de aprenderem seu nome. Não era o emprego dos sonhos. As horas eram longas, o salário baixo e a gerência mal ligava. Mas Megan continuava lá. Tinha contas para pagar, o aluguel do seu apartamento de um quarto já estava nas alturas e, além disso, o irmão mais novo, Eva, estava no 2º ano da faculdade. Ele nem imaginava que era ela quem ajudava a pagar os livros e as compras quando a mãe não podia. Megan nunca contou, só mandava um trocado a mais quando dava. Era por isso que ela aceitava turnos duplos, suportava clientes que nem olhavam na sua cara e colegas de trabalho que viam gentileza como fraqueza. Ela já tinha presenciado situações que davam nojo. Beth, uma garçonete antiga, tratava alguns clientes como se fossem invisíveis, enquanto bajulava outros. Jason, mais novo na equipe, simplesmente evitava certas mesas. A energia do restaurante mudava dependendo de quem entrava pela porta. E não era só por causa de dinheiro. Um cliente engravatado recebia sorrisos e conversa. Um trabalhador com uniforme sujo de tinta. Atendimento apressado. Se parecesse que a pessoa não ia dar gorjeta, nem tentavam disfarçar. Megan odiava isso, mas aprendeu que reclamar não adiantava. Meses antes, ela tinha comentado, bem de leve, que uma mesa estava esperando fazia tempo, enquanto Beth mexia no celular. Beth olhou direto para ela e soltou: "Você não ganha mais por ser santa, Megan." Aquilo foi um recado claro. Ou você entra no jogo, ou aprende a ficar calada. E Megan ficou. Até aquela noite. A correria do jantar tinha passado. Era uma quarta-feira tranquila, do jeito que ela até gostava. Menos clientes, menos problemas, menos sorrisos falsos dos colegas que só eram simpáticos quando queriam alguma coisa. Ela estava no balcão, reabastecendo os potes de açúcar, quando ouviu a sineta da porta tocar. Um homem negro, mais velho, entrou. Estava limpo, arrumado, com uma camisa social simples e calça. Andava com dignidade, mas Megan percebeu algo na postura dele, uma pequena pausa, como quem escaneia o ambiente antes de seguir. Ela conhecia aquele olhar. O olhar de quem já sabia que tipo de recepção ia, ou não ia, receber. E, como num roteiro já ensaiado, a resposta veio na hora. Beth nem levantou os olhos do celular. Jason, que ria com outro garçom, olhou o homem por meio segundo, e voltou à conversa. Nenhum "boa noite", nenhum "bem-vindo ao Lancaster Grill". Só silêncio. Megan sentiu o peso disso. Um silêncio pesado, desconfortável. Aquilo não era distração, era escolha. Por um momento, ela pensou em ignorar, fingir que não viu, como sempre foi mais fácil. Mas quando olhou de novo para o homem, viu que ele ainda esperava. Dando uma chance, só dessa vez, para que o tratassem com respeito. E então Megan fez sua escolha. Secou as mãos num guardanapo, pegou um cardápio e foi até ele. "Boa noite, senhor", disse ela, com a voz calorosa, mas natural. "Só o senhor hoje?" O homem olhou nos olhos dela, e algo no seu rosto suavizou. "Sim, senhora", respondeu com firmeza. Megan sorriu e apontou uma mesa perto da janela. "Me acompanha?" "Tudo bem para você sentar ali?" "Perfeitamente", disse ele, enquanto se acomodava. Ela entregou o cardápio e tirou a caneta de trás da orelha. "Posso-te trazer alguma coisa para começar?" "Café", disse ele. "Preto." "Saindo agora", respondeu Megan, indo direto pegar a garrafa fresca e servindo com as próprias mãos. Ela sentia os olhares de Beth e Jason queimando nas costas, mas não se virou. Colocou a xícara na mesa com firmeza, e o homem olhou em volta antes de sussurrar. "Você é a única trabalhando aqui hoje." Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Ela lançou um olhar rápido para os lados. Beth agora cochichava algo com Jason, e os dois riam, nem se dando ao trabalho de esconder o deboche. "Às vezes parece que sou a única aqui", disse Megan com um meio sorriso. Isso fez o homem rir. Ele abriu o cardápio e deu uma olhada nas opções.
E aí, o que vale a pena pedir? Megan inclinou a cabeça, pensando. Depende do que está com vontade. Se quiser algo mais pesado, o ensopado de carne é feito na hora. Mas se quiser o meu favorito, vai de salmão grelhado. É mesmo? Perguntou ele, arqueando a sobrancelha. Ela assentiu com confiança. Prometo que não vai se arrepender. Ele sorriu, um sorriso discreto, mas sincero. Então é salmão. Megan anotou o pedido. Excelente escolha. Enquanto voltava para a cozinha, ouviu Beth resmungar, só alto o bastante para que ela escutasse. Tá perdendo tempo. Megan travou a mandíbula, mas continuou andando. Fez o pedido, pegou mais café e voltou para a mesa. No ar, algo tinha mudado. Sutil, mas real. Beth agora a olhava com os olhos apertados. Jason não parava de encarar o cliente, como se estivesse esperando Megan cometer um erro. Até Tom, o gerente, tinha saído do escritório, olhado em volta e voltado sem dizer nada. Ela sentia, tinha acabado de colocar um alvo nas próprias costas. Mas ainda não sabia o quanto isso ia custar. Naquela noite, quase não dormiu. As palavras sussurradas de Beth, o sorrisinho de Jason, o olhar do gerente. Tudo isso deixava um nó no estômago. Você está exagerando, dizia para si mesma. Ela não tinha feito nada de errado. Na verdade, tinha feito exatamente o que uma boa garçonete deve fazer, atender com respeito. Mas então, por que o coração apertava tanto ao estacionar em frente ao Lancaster Grill na manhã seguinte? O ar estava frio, o sol mal nascendo por trás dos prédios. Ela pegou o avental no banco do carona e o jogou no ombro. Alguns carros já estavam no estacionamento, inclusive o de Tom. Ela entrou esperando de sempre, Beth e Jason conversando fiado, a cozinha se preparando, o rádio baixinho no fundo. Mas algo estava estranho. Beth não estava no balcão, Jason não estava na cafeteira. Em vez disso, os dois estavam parados. Olhando para ela. Beth tinha aquele sorriso cínico. Jason estava de braços cruzados. Nenhum disse uma palavra. Megan apertou o avental com mais força nas mãos. Então ouviu a porta do escritório ranger. Tom. Parado ali, como se estivesse esperando por ela. Megan, disse seco. Vem comigo. Um frio subiu pela espinha. Ela tentou perguntar agora, mas ele já tinha-se virado. Ela engoliu em seco. Sentia os olhos dos colegas cravados nas costas enquanto caminhava até o fundo. Respirou fundo. Endireitou os ombros. Entrou. O escritório era pequeno, bagunçado, cheirando a café velho. Um fichário estava aberto, mas Tom nem olhava para ele. Reclinou-se na cadeira, soltou um suspiro longo e mandou. Vamos te desligar. As palavras bateram como um tapa. Megan piscou, sem entender. Como é que é? Não está funcionando mais. O coração dela disparou. Não está funcionando. Riu, sem graça, sem humor. Eu estou aqui há quase 3 anos. Nunca faltei. Nunca me atrasei. Tom suspirou pelo nariz, impaciente. Foi uma decisão da equipe. Equipe. Ela já sabia o que isso significava. A garganta apertou. Isso é por causa de ontem, não é? Tom não respondeu. Não precisava. O silêncio dele dizia tudo. O rosto de Megan esquentou. Então eu sou demitida, por fazer meu trabalho. Tom apenas tamborilou os dedos na mesa. Pode pegar seu pagamento final na próxima semana. Acabou. Sem aviso. Sem conversa. Só, rua. Ela cerrou os punhos, mas entendeu que discutir era inútil. Desamarrou o avental e deixou-o sobre a cadeira. Antes de sair, parou na porta. Olhou para Tom e disse com firmeza. Você sabe que isso não está certo. Ele nem piscou. Megan balançou a cabeça e saiu. Beth ainda estava no balcão. Com aquele sorrisinho nojento. Jason fingia limpar uma mesa, mas a satisfação no olhar era impossível de esconder. Eles estavam esperando por esse momento. O rosto dela queimava. Não de vergonha. De raiva. Ela quis falar algo. Quis gritar. Quis perguntar como podiam ser tão cruéis. Mas não. Não ia dar esse gosto para eles. Levantou o queixo. Passou direto, sem dizer uma só palavra. Empurrou a porta e saiu para o ar gelado da manhã. Pela primeira vez em 3 anos, não tinha emprego. Nem salário. Nem plano B. Entrou no carro.
Bateu a porta com força. Apertou o volante com tanta raiva que os dedos ficaram brancos. A respiração vinha curta, pesada. Como ia pagar o aluguel? Como ia ajudar o Evan com as compras? Como ia? O celular vibrou. Megan nem olhou. Ficou encarando o para-brisa, em silêncio. Seus pensamentos giravam em espiral, confusos. Ela lançou um olhar para o celular. Número desconhecido. Hesitou. E, com a mão tremendo, atendeu. Alô? Uma voz grave do outro lado, firme e estranhamente familiar. Megan. Aqui é Richard Lawson. Ela franziu a testa. Desculpa, quem? O homem que você atendeu ontem à noite no Lancaster Grill. A respiração dela travou. Sentou-se mais reta no banco do carro. Ah, sim, senhor. Como posso ajudar? Houve uma breve pausa. E então, Richard disse. Eu soube do que aconteceu. O estômago de Megan virou. É claro que ele soube. Notícia naquele lugar corria rápido. Pois é, disse ela, soltando uma risada amarga. Acho que eu devia ter-te ignorado como todo mundo, né? Mas o que Richard disse a seguir fez o tempo parar. É exatamente por isso que estou ligando. Porque isso não é o fim da sua história, Megan. É só o começo. O coração dela disparou. Porque aquele homem, até ontem apenas mais um cliente. Estava ligando para ela na manhã seguinte à admissão. Desculpa, como assim? Perguntou, confusa. Richard respirou fundo antes de falar, pausado e direto. Eu não estava lá só para jantar ontem. Eu estava lá para ver como os meus funcionários tratam as pessoas. Megan piscou. Seus funcionários? Eu sou o dono do Lancaster Grill, disse ele, como se fosse algo óbvio. Ela congelou. Demorou uns segundos para processar. O quê? Isso mesmo, respondeu ele com calma. Ela passou a mão pela testa. Então você está me dizendo que você é o dono daquele lugar? Sou. E ontem à noite, digamos que eu fiz uma visita surpresa. Costumo visitar meus restaurantes sem avisar. Sem uniforme, sem anúncio, sem protocolo. Só assim a gente vê a verdade. Megan sentiu o peito apertar. E o que você viu? Richard suspirou. Que eu tenho um problema sério na equipe. Ela soltou uma risada sem graça. Ah, você nem imagina. Por isso estou-te ligando, disse ele. Megan franziu a testa. Ainda não entendi. Então ele soltou a bomba. Eu deixei que te demitissem de propósito. O chão sumiu. O quê? Eu precisava saber o que ia acontecer. Se o problema era só atendimento ruim, ou algo mais profundo. E agora, eu tenho a resposta. Ela balançava a cabeça, sem acreditar. Então você me deixou ser chutada, só para testar os outros. Eu sei que não foi justo. Mas agora eu sei exatamente quem não pode comandar o meu restaurante. O coração dela batia nos ouvidos. E o que isso significa para mim? Richard mudou de tom. Agora ele falava como quem já tinha decidido. Significa que eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém que entenda o que é liderar com justiça. Alguém que trate todo mundo com dignidade, não baseado em preconceitos. Megan ainda não conseguia conectar os pontos. Tá, mas o que isso tem a ver comigo? E aí veio a virada. A frase que ela jamais esperava ouvir. Quero que você volte. Como nova gerente. Megan ficou sem ar. A mente rodava. Eu, o quê? Isso mesmo. Demiti o Tom hoje de manhã. Ele se foi. A boca dela ficou entreaberta. Beth e Jason iam surtar. Eu sei que é de repente, continuou Richard. Mas eu não quero mais ninguém naquele cargo. Você entende o que realmente importa no ambiente de trabalho. E é exatamente isso que o Lancaster Grill precisa. Ela engoliu em seco. Eu não sei se consigo. Consegue sim. E deve, respondeu ele, com firmeza. Megan encarou o para-brisa. Menos de 24 horas atrás, ela saiu dali como se não valesse nada. E agora ela estava sendo chamada de volta. Como chefe. Como líder. Ela respirou fundo. E então? Perguntou Richard. Ela hesitou por um segundo. Mas as vozes voltaram à mente. Beth rindo pelas costas. Jason, calado e arrogante.
Tom, com aquele olhar de desprezo. Eles achavam que tinham vencido. Que tinham dado o golpe final. Mas agora era a chance dela. Megan levantou o queixo. Apertou o celular com mais firmeza. Eu topo, disse. Richard soltou um suspiro satisfeito. Ótimo. Aparece amanhã de manhã. Você começa às 8. Ela assentiu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Estarei lá. E desligou. Ficou alguns segundos em silêncio, sentada, segurando o volante. O mundo ainda girava em câmara lenta. Ontem ela saiu dali de mãos vazias. Amanhã, voltaria como uma nova chefe. E não estava voltando para fazer amizade. Na manhã seguinte, Megan parou em frente ao Lancaster Grill. Segurava a alça da bolsa com força. O vento estava gelado, cortante. Mas ela mal sentia. Passou a noite inteira imaginando esse momento. Ontem. Ela foi descartada. Hoje. Era ela quem ia decidir quem fica. E quem sai. Ela saiu daquele prédio sem nada. Sem emprego. Sem explicação. Sem um pingo de respeito. Mas hoje ela estava voltando. E não com um pedido de desculpas ou uma tentativa de reconciliação. Ela voltava com algo que Beth, Jason e Tom jamais imaginaram que ela teria de novo. Poder. Megan respirou fundo, endireitou os ombros e empurrou a porta com firmeza. O aroma familiar de café fresco e bacon no ar envolveu, como se nada tivesse mudado. Os clientes estavam espalhados pelas cabines, garfos tilintando nos pratos, o som das conversas baixas se misturando com a música suave tocando ao fundo. Por um instante, ninguém percebeu sua presença. Até que Beth, atrás do balcão, virou-se e congelou. Jason, que ria alto com um dos ajudantes, se calou no meio da frase. Seu rosto ficou tenso, confuso, desconfortável. Era como se o universo tivesse ensaiado esse momento. Megan deixou o silêncio se alongar só o suficiente para incomodá-los. Depois, caminhou até o balcão e colocou a sua bolsa com firmeza. Beth foi a primeira a reagir. Revirou os olhos, cruzou os braços e lançou, com desprezo. O que diabos você está fazendo aqui? Megan inclinou a cabeça, com um meio sorriso. Você vai descobrir em breve. O sorriso de Beth vacilou. Mas antes que ela pudesse retrucar, a porta dos fundos se abriu. Tom surgiu do escritório, com expressão já irritada, folheando alguns papéis. Beth, preciso que você... Ele parou ao vê-la. Seu corpo ficou rígido. Olhou para Beth, depois para Jason, tentando entender o que estava acontecendo. Megan. Disse devagar. Você não trabalha mais aqui. Megan sorriu. Mas não era um sorriso caloroso. Na verdade, respondeu ela, eu trabalho, sim. Tom piscou, confuso. O quê? Antes que ela pudesse explicar, outra voz se fez ouvir. Acredito que eu possa esclarecer isso. Todos na lanchonete se viraram ao mesmo tempo. Richard Lawson entrou com a calma e elegância de sempre. Mãos nos bolsos do casaco alinhado, olhar direto. Ele analisou o ambiente com paciência, até parar diante de Tom. Beth empalideceu. Jason parecia querer desaparecer. Tom tentou falar, mas sua boca se fechou sem som. Richard parou ao lado de Megan e se virou para todos. Sua voz era tranquila, mas firme, com autoridade incontestável. A partir desta manhã, o Lancaster Grill passou por mudanças na gestão. Fez uma breve pausa. Tom, seu cargo está encerrado. Com efeito imediato. Beth soltou um suspiro chocado. Jason parecia ter levado um soco. O rosto de Tom ficou vermelho, quase púrpura. Espera aí, isso é um absurdo. Tentou protestar. Richard foi direto. Já ouvi o suficiente de você. Tom ficou mudo. Megan quase teve pena. Quase. Richard voltou-se para os demais. Alguns de vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo. Vou simplificar. Ontem à noite, estive aqui, como um cliente qualquer. Ele fez uma pausa para que todos assimilassem. E o que eu vi foi inaceitável. Silêncio absoluto. Richard apontou para Megan. Esta mulher foi a única que me tratou com respeito. A única que exerceu seu trabalho como deveria. Então ele encarou o resto da equipe. Seu tom ficou mais duro. O restante, alguns me ignoraram completamente. Outros deixaram bem claro que não estavam dispostos a atender certos tipos de cliente.
Ele olhou em volta, sério. Isso acaba hoje. A tensão no ar era quase palpável. Então, com um leve sorriso, Richard voltou-se para Megan. Megan é a nova gerente de vocês. Beth arregalou os olhos. Jason cerrou os dentes. O ajudante perto da cozinha parecia querer aplaudir. Megan, enfim, sorriu. Virou-se para Beth e Jason, que continuavam em choque, e se encostou no balcão, tranquila. Bom, isso ficou um pouco constrangedor, né? Beth se contorceu de raiva. Virou-se para Richard. Você não pode estar falando sério. Muito sério, respondeu Richard. Se não gostou, está livre para sair. Beth se calou. Respirava fundo, com raiva. Mas não era burra. Sabia que sair significava perder o salário, e ela não queria isso. Jason, por outro lado, não tinha tanto juízo. Isso é um monte de besteira. Pode pedir demissão também, se quiser, cortou Richard. Jason ficou paralisado, tentando calcular as consequências. Beth lançou um olhar fulminante para Megan. Mas Megan apenas devolveu com um sorriso tranquilo. Parece que todos nós vamos precisar nos adaptar, né? Então, mãos à obra. Ela observou Beth indo até a máquina de café, bufando. Jason, com raiva, começou a limpar uma mesa. Richard olhou para Megan com um ar de cumplicidade. Tenho a sensação de que você vai se sair muito bem aqui. Megan soltou o ar devagar. Finalmente, sentia-se no lugar certo. Ela observava o restaurante se acomodar em uma nova realidade. Uma realidade onde ela estava no comando. E, pela primeira vez, desde que entrou naquele lugar há 3 anos, sentiu algo que nunca tinha sentido ali dentro: respeito. As semanas seguintes foram interessantes. Megan já esperava resistência. E, na verdade, ela estava pronta para isso. Beth praticamente não falava com ela, a não ser quando era estritamente necessário. Aquele velho sorrisinho debochado tinha sumido, agora só restava um silêncio tenso e lábios cerrados. Jason passava os turnos emburrado, arrastando os pés pelo salão, deixando claro que só estava ali porque não tinha para onde ir. Alguns garçons, que antes se beneficiavam da antiga cultura de favoritismo, engoliram seco e se adaptaram. Outros não conseguiram. 2 funcionários largaram tudo logo na primeira semana. Saíram sem aviso, batendo porta, quando perceberam que as regras invisíveis, sobre quem merecia bom atendimento e quem não merecia, tinham acabado. Megan. Ela não perdeu uma noite de sono por causa disso. Ela não estava ali para agradar ninguém. Estava ali para consertar o que nunca deveria ter sido quebrado. Nos primeiros dias como gerente, Megan observou. Tomava nota de quem realmente estava disposto a trabalhar, quem resistia à mudança e quem só precisava de um empurrão na direção certa. E, pouco a pouco, algo começou a mudar. Os funcionários da cozinha, antes calados, começaram a dar sugestões. Apontavam o que era injusto, ofereciam soluções. Os garçons mais jovens, que seguiam o exemplo de Beth e Jason, agora observavam Megan. Até que, numa noite qualquer, Noah, um ajudante de limpeza, estudante universitário que trabalhava à noite para pagar os estudos, parou Megan enquanto ela limpava o balcão. Você realmente demitiu o Tom, por aquilo? Perguntou com a voz baixa, cuidadosa. Megan levantou o olhar. Por quê? Por ele ser um babaca com os clientes, disse Noah, quase como se estivesse testando. Tipo, a gente sempre soube que isso acontecia. Mas eu nunca achei que alguém realmente se importasse. Megan largou o pano, olhou bem nos olhos dele e disse: Eu me importo. Noah hesitou, depois assentiu com a cabeça. Bom saber. E foi ali, naquele momento simples, que o clima começou a mudar de verdade. Não foi da noite para o dia. Mas com o tempo, toda a energia do Lancaster Grill começou a se transformar. Clientes que antes eram ignorados passaram a voltar com mais frequência. Sorridentes, cumprimentavam Megan atrás do balcão. Frequentadores antigos, que mal falavam antes, agora puxavam conversa, contavam sobre o dia, deixavam gorjetas maiores. Até mesmo os funcionários, aqueles que duvidavam no início, começaram a segui-la. E então, numa tarde movimentada, Richard Lawson entrou. Megan estava mergulhada nos papéis, organizando as contas, quando ouviu aquela voz familiar. Como está o meu investimento? Ela levantou o olhar, afastou as planilhas e sorriu de canto. Acho que estamos indo muito bem. Richard olhou ao redor. O restaurante estava cheio. Mas não era só de gente, estava cheio de algo novo. A equipe se movia com propósito. O ambiente estava mais leve.
Aquela tensão que antes pairava no ar tinha desaparecido. Richard assentiu, satisfeito. Eu te disse que você ia dar conta. Meghan se apoiou no balcão. Você não me deu muita escolha. Ele riu. Não, não dei mesmo. Meghan suspirou, olhando o lugar. É estranho, confessou. Por muito tempo, esse trabalho era só isso, um trabalho. Um salário. Mas agora é mais do que isso. Richard a observou com um olhar mais suave. Engraçado como a vida muda, né? E Meghan pensou na manhã em que tudo começou. Sozinha no carro, achando que tinha perdido tudo. E agora? Ela não era mais só uma garçonete. Ela era a chefe. E tinha certeza de uma coisa: o Lancaster Grill nunca mais voltaria a ser o que era. Porque fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Às vezes, custa caro. Às vezes, você perde tudo. Mas às vezes, você ganha mais do que jamais imaginou. Se essa história te tocou, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Porque integridade importa. E tudo começa com a forma como tratamos uns aos outros.